CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, dia 17 de setembro de 2024, vamos juntos até meio-dia atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Começamos com o nosso giro falando do atacante Osvaldo do Vitória, que está internado em um hospital de Salvador com o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Através das redes sociais, o atleta de 37 anos disse que está bem e explicou que o problema surgiu após receber uma pancada na perna que gerou um coágulo. Osvaldo afirma que o problema foi detectado a tempo e que logo ele espera voltar a defender as cores do Vitória. E agora nosso contato com o Antônio Lupe, trazendo o primeiro destaque do Bugre, que entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Mirassol. Grande abraço para você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes desta terça-feira. O Guarani enfrenta o Mirassol às 9h30 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Duelo de opostos. Enquanto o Mirassol briga pelo G4, o Guarani precisa da vitória para sair da lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e continuar a caminhada de permanência na segunda divisão. Luan Dias pode ser escalado pelo técnico Alan Al no meio-campo. Sem Vladimir suspenso, Pegorari deve aparecer na meta com a camisa 1 do Guarani. Casou. O atacante Hendrick do Real Madrid anunciou em suas redes sociais que casou com a modelo Gabriele Miranda. O ex-jogador do Palmeiras repostou uma foto com a namorada, antiga namorada, agora esposa, na qual ele publicou fotos do casal em um salmo religioso usado em matrimônios. Aos 18 anos, Hendrick disputa sua primeira temporada pelo futebol europeu. Ele assumiu o namoro com a Gabriele, de 21 anos, e torcedora do Palmeiras em outubro do ano passado. E agora o destaque de Gabriel Dudiak. Hoje tem Corinthians, Dudiak. O Corinthians joga hoje contra o Fortaleza a primeira partida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O duelo acontecerá às 9h30 da noite na Arena Castelão, no Ceará, e o alvinegro não terá Matheus Bidu, Ranielli e Memphis Depay em campo. Por outro lado, 4 atletas retornarão após cumprirem suspensão. O São Paulo se prepara para encarar o Botafogo na quarta-feira pela Copa Libertadores, enquanto o Santos treina para jogar na quinta contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Já o Palmeiras só volta a campo no domingo, quando enfrenta o Vasco. E além do jogo do Guarani, mais 2 partidas agitam a Série B hoje à noite. Às 7 horas, o líder, o Novo Horizontino, recebe o Brusque no Jorge Ismael de Piaz. E às 9h30, o Ituano encara o Avaí na ressacada. Antônio Lupe está de volta com o destaque da Ponte Preta, que entra em campo na quinta-feira contra o CRB. E o destaque da Macaca, Lupe. É a Ponte Preta que está com o sinal de alerta ligado, porque tem 1 ponto a mais do que o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Consequência de uma campanha no segundo turno bem ruim. Macaca ainda não venceu e vai buscar pontos fora de casa para melhorar o desempenho e afastar esse fantasma que está assombrando o estádio Moisés Lucarelli. Nelsinho Batista permanece no comando e finaliza hoje a preparação da equipe em Campinas para a viagem até Maceió para enfrentar o CRB. Duelo direto, 2 equipes que brigam pela permanência na segunda divisão. E o bom início de temporada de Lamine Yamal fez o Barcelona começar a se movimentar para blindar ainda mais o seu craque. De acordo com o jornal Marca, o clube catalão prepara um super contrato para o jovem de 17 anos, com o objetivo de prolongar o vínculo até 2030.
Mais jogos que agitaram e agitam essa semana com Fábio Scheib. Tudo bem, Fábio Scheib? Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Ontem tivemos o encerramento da 26ª rodada com uma vitória do Internacional no Beira-Rio por 3-0 para cima do Cuiabá. Alan Patrick, Gabriel Mercado e Borré marcaram os gols do Colorado. É a terceira vitória do time de Roger Machado, que está uma crescente no campeonato. Chega à 8ª colocação, apenas 4 pontos da zona de Libertadores, com 2 jogos a menos. E falando em Libertadores, hoje tem Libertadores. O início das quartas de final da competição, com um único jogo. Lá no Chile, o Colo-Colo recebe o River Plate. Muito bem, agora voltaremos pro News Truck da CBN, com nossa ponte para Santa Gertrudes, onde está Carlos Eduardo de Freitas. Santa Gertrudes, você pega aqui Campinas, sai aqui na região Bertolândia, Matão, né? Passa por Limeira, Grande Limeira. Isso. Limeira nos abraça, hein? Sim. Sempre. Aí você vai ali pra Cordeirópolis. Estudei. Tinha uma colega de faculdade de Cordeirópolis. Hoje ela virou atleta de crossfit, que disputa competição lá nos Estados Unidos. Grandona? Não, pior que não é muito grande não. Aí você segue Cordeirópolis e chega na Grande Santa Gertrudes. Antes de Rio Claro, onde o bicho pega entre Belo Clube e Rio Claro. Carlos Eduardo de Freitas, tudo bem, Carlão? Tudo ótimo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ouvinte CBN, bom dia Fábio Scheib, sempre com pitadas, né? Pitadas especiais de Fábio Scheib. E hoje o Guarani tem essa decisão contra o Mirassol, jogo às 9h30 da noite, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Mirassol vem aí de 2 resultados de não conquista, né? Não houve vitórias nas 2 últimas rodadas, mas é um time forte, é um postulante ao acesso e o Guarani vai ter que jogar muita bola, muita atenção, Bugrão, para conquistar o resultado positivo e dar uma resposta ao seu sofrido torcedor. É isso aí, a nossa equipe está em Santa Gertrudes, né, para o encontro Migratio de Energia e Gás, a EMEG, a feira EMEG em Santa Gertrudes. Então, o News Track da CBN com esse sonsaço e as participações de Antônio Lupe e Carlão de Freitas. Muito o que falar até meio-dia. E claro, você pode participar através do nosso WhatsApp 998869070. 998869070. O WhatsApp está à sua disposição. Quem é que tá na operação aí, Antônio Lupe? É ele, o nosso menino de ouro, galã, Naldo Araújo. O homem do óculos mais estiloso de Campinas e região. Aqui nos estúdios da CBN, operação técnica de Valmir Bortoleto, a coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. Tô atrasado, hein? 11h13. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo.
Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Júlio, quem segue ali pela Avenida Júlio Prestes tem excesso de veículos sentido centro na chegada ao Balão do Bela Vista e no sentido Rodovia Dom Pedro, no semáforo da Rua Padre João Francisco de Azevedo. Quem segue pela Avenida Norte Sul reduz a velocidade somente na chegada à Avenida Rosimbo Maia, sentido Guarani. No sentido Taquaral, o trânsito fluindo bem. A Avenida Princesa do Oeste agora tem boa movimentação nos dois sentidos. Quem segue pela Avenida Moraes Salles tem lentidão sentido Nova Campinas na chegada à Rua Coronel Quirino e no sentido centro, do Viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN agora 11h18. Na sua próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade. CBN Esportes Campinas. Vamos lá, vamos começar aqui o primeiro bloco falando sobre os jogos dessa terça-feira. Daqui a pouco o Lupe tem informações do Guarani, mas Gabriel Dudziak está chegando com a decisão do Corinthians, valendo vaga na semifinal da Sul-Americana contra a equipe do Fortaleza, Dudziak. Apesar de estar em apuros no Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda tem chances de fechar a temporada com 2 títulos. Um deles é o da Copa Sul-Americana, e nesta terça o Alvinegro tenta dar mais um passo rumo a esse objetivo. Às 9h30 da noite, a equipe visita o Fortaleza na Arena Castelão, no primeiro jogo das quartas de final do torneio. O técnico Ramon Dias terá 2 desfalques. O lateral Matheus Bidu e o volante Ranieri têm problemas musculares e por isso sequer viajaram. Já o atacante Memphis Depay ainda não tem condições físicas ideais de jogo e por isso também está fora da partida. Por outro lado, os zagueiros Torres e Kaká, o volante Charles e o atacante Yuri Alberto, que cumpriram suspensão no Campeonato Brasileiro, estão novamente disponíveis e devem começar a partida entre os titulares. Apesar de o primeiro jogo das quartas de final ser fora de casa, o goleiro Hugo Souza revelou à Corinthians TV qual será a postura do time em campo. A expectativa é a melhor possível, a gente vai buscar a classificação desde o primeiro minuto do jogo, desde o primeiro apito, e a gente quer chegar nas finais, a gente quer chegar nas semis, e a gente vai buscar até o final, tanto no primeiro jogo, e vamos buscar um bom resultado lá para trazer para casa e, se Deus quiser, a gente conquistar a classificação. Na quarta-feira, o São Paulo entra em campo pelas quartas de final da Libertadores. O tricolor enfrentará o Botafogo no Rio de Janeiro, buscando trazer um bom resultado para a capital paulista. A equipe terá 2 desfalques, o volante Lisieiro e o meia Rodrigo Nestor, que estão lesionados. Nenhum dos dois, no entanto, vivia a expectativa de ser titular, já que Bobadilla reúne novamente as melhores condições de jogo depois de ser preservado contra o Galo na Copa do Brasil. Já na quinta-feira, o Santos joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa pela Série B. O técnico Fábio Carilli terá que mexer no time, uma vez que o meia Otero está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Lá Quintana e Pedrinho brigam pela vaga. O Palmeiras, por outro lado, tem mais uma semana livre para treinos antes de entrar em campo pela 27ª rodada do Brasileirão. No próximo domingo, o Alviverde joga contra o Vasco no estádio Mané Garrincha, em Brasília.
O lateral Caio Paulista, suspenso, será desfalque. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações. Corinthians tem que entrar com força máxima hoje, Carlão de Freitas, ou você é da filosofia que melhor focar no brasileiro, tem Copa do Brasil também, um time alternativo não seria tão ruim? Olha, Júlio, o juízo manda escalar uma equipe alternativa, até porque o Corinthians precisa resolver essa situação no Campeonato Brasileiro. Se estivesse mais tranquilo na competição, poderia colocar o time considerado titular. Agora, é uma disputa importante, não deixa de ser, né, um título que o Corinthians não tem, é um caminho mais curto para levantar um troféu nesta temporada. O Corinthians está nas 3 frentes, mas essa situação no Brasileiro atrapalha um pouco, né, canalizar as atenções para a Sul-Americana ou para a Copa do Brasil. Eu acho que hoje vai de time misto, né? Vai de time misto, jogo difícil contra o Fortaleza mais ajustado, mais organizado, vive um grande momento na temporada, né, brigando pelo título brasileiro. Eu acho que se eu fosse o técnico Ramon Dias, eu colocaria um time mais alternativo para a Sul-Americana, apesar, né, da importância de se conquistar um título, seria legal também para o Corinthians, neste processo de reorganização que o clube está vivendo, né, para voltar a viver dias melhores, Júlio Nascimento. É até difícil, né, Fábio, decifrar qual é o time alternativo do Corinthians hoje, né? Porque ele tem mudado muito, né? Exatamente, o Corinthians muda bastante, né? O Corinthians que vem de uma sequência pesada, aí disputou a decisão da Copa do Brasil, decisão para uma vaga na semifinal na quarta-feira passada, jogou contra o Botafogo no domingo, viajou para Fortaleza, então não se sabe ainda qual time Ramon Dias deve utilizar. Porém, Rodrigo Garro, o principal destaque da equipe, deve ser titular na partida dessa noite. No ataque, deve contar com Thales Magno e também o Yuri Albertos. Mudanças devem acontecer no meio-campo, com a entrada do recém-contratado André Carrillo, peruano. O próprio Ranieri tá fora, com uma contusão, não vai pro jogo. Na lateral esquerda também o Matheus Bidu fica fora. Porém, a zaga também deve ser a mesma, com grande atuação do Hugo Souza nos últimos jogos. O Fagner deve ter chance também, assim como Félix Torres e Kaká. Ainda não se sabe se o Corinthians vai utilizar um esquema com 3 zagueiros, daí com a possível entrada de André Ramalho, ou vai utilizar esse esquema com 2 zagueiros mesmo. Mas o Corinthians quer sim essa classificação, faz o primeiro jogo fora e na próxima semana decide em casa. Corinthians com 3 frentes aí, pode ser que sobre algum título legal aí no final do ano, né, Júlio? Vamos só dar uma olhada aí no time do Fortaleza, Fábio Scheib. Fortaleza que tem 3 desfalques, né, mas deve ter a volta do Marinho. O Marinho que jogou também no final de semana, acabou entrando depois, deve ser uma opção também para o técnico Vojvoda. O possível time do Fortaleza tem João Ricardo, Tinga, Brits, Tite e Felipe Jonathan, Lucas Sacha, Hércules e Pochettino. Na frente, o trio de ataque muito veloz, que tá dando muito resultado pro Fortaleza, Pikachu, Breno Lopes e o artilheiro Lucero. Breno Lopes e o Moisés? Entrando, né? Moisés não vai pro jogo, segundo o GE aqui, mas não. Vamos ver aqui tem. O Moisés, ele fez um golaço, né, no jogo contra o Atlético Paranaense. Eu acho que ele tá sendo preservado, o 12º jogador, eu acho. Ele tá ficando muito no banco, mas quando ele entra, ele Aliás, coloca fogo Moisés, no jogo, né? Cara, Sim. ele chega da Ponte, praticamente um jogador de várzea, ajuda demais a Ponte, né? Vai pro Fortaleza. Morro da Fumaça, Santa Catarina. Pô, Morro da Fumaça é lá no meu bairro lá. Você lembra quando ele atropelou o cavalo no Ano Novo? Você lembra dessa história? Lembro, deu um porque assim, a imagem é feia do carro, né? Mas ficou Feia. tudo bem, tanto com ele quanto com o cavalo. E eu não sei se até hoje ele A ainda. esposa dele, né? Eu não sei Sim. se ainda até hoje ainda é, mas ele foi, quando foi vendido ao México, foi a maior negociação do futebol nordestino de toda a história. Depois acabou regressando para o Fortaleza, mas no momento da venda foi a maior transação do futebol nordestino, cerca de 25 milhões de dólares. Perfeito. Vamos agora para a Série B, falar de Guarani e Mirassol. Hoje, bola rolando às 9h30 da noite, esse horário que não é legal para o torcedor, né? Atrapalha demais aí no público, na adesão dos ingressos. Horário tarde aqui para o funcionamento do transporte público de Campinas, mas de qualquer forma, dentro de campo, o Guarani precisa fazer bonito e vai com mudança, certo, Antônio Lupi? É isso, Júlio. Vai com mudanças porque o técnico Alan Al perdeu jogadores até de certa forma importantes nos últimos dias. Perdeu Ayrton, né, no duelo contra o América Mineiro. Ayrton, que teve um problema no joelho, ainda é desfalque no ataque do Guarani. Perdeu o Vladimir, que está suspenso pelos 2 próximos jogos. Foi expulso contra o Paysandu após o apito final e recebeu o 3º cartão amarelo. O Pegorari
vai ser aí o titular da meta do Guarani no duelo contra o Mirassol. Tinha uma dúvida em relação a Luan Dias, que também saiu com um problema contra o Paysandu, um problema no joelho, mas existe a expectativa do Luan Dias entrar em campo com a camisa 10 do Guarani. O provável time do Bugre para enfrentar o Mirassol, com Pegorari no gol, Pacheco na direita, Douglas Bacelar e Matheus Salustiano na lateral esquerda, e tem aí a possibilidade do Emerson Barbosa, né, ser colocado aí na lateral esquerda. Meio campo, Matheus Bueno, Luan Dias e Gabriel Bispo, João Vitor, Caio Dantas e Reinaldo. Esse é o provável time do Guarani que deve enfrentar o Mirassol 9h30 da noite. Em relação ao Mirassol, Mirassol tem, ouça os números que eu vou passar, a segunda melhor defesa, tem terceira colocação, brigando por G4, se ganhar hoje, fica 1 ponto do Novo Horizontino, fica ali bem próximo do Santos, e tem aí uma boa sequência desde que o Moser assumiu. Mesmo aí com aos trancos e barrancos, a equipe do Mirassol, ano passado, até flertou com o acesso, mas não conseguiu, e esse ano está cada vez mais próximo. Tem uma folha altíssima, contratou Léo Gamalho, contratou outros jogadores, Rodrigo Andrade, que inclusive teve muito sucesso com a camisa do Guarani e hoje é o adversário do Bugre. Alex Muralha, Lucas Ramon, João Vitor, Luiz Otávio, Izeca, Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim, e Yuri Castilho, que também é bom jogador, Fernandinho e De La Torre. Esse é o provável time do técnico Moser que volta a enfrentar o Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com exceção ao Alex Muralha, eu gosto muito desse time para a Série B. Eu acho que é um time que vai seguir na briga muito fortemente até o fim do campeonato, viu, Carlão? É difícil apontar aqui favoritismo para o Guarani hoje, mesmo jogando em casa, porque o Mirassol é muito bom. Difícil, Júlio. Eu tô com você. Até gosto do Muralha. Eu acho que é um goleiro pro nível do Mirassol. É um goleiro que tem cumprido um bom papel. Uma grande equipe, né? O Mirassol vive uma outra realidade, né? Felizmente pro pessoal de Mirassol e infelizmente pro futebol de Campinas, né? Porque um clube como o Mirassol, que não tem o apelo que tem Ponte Preta e Guarani, e vive um momento sensacional, uma gestão maravilhosa, com investimento, sendo bem utilizado, né, num centro de treinamento, e o Mirassol vive um grande momento. Não dá para apostar no Guarani nesta partida. Agora, o jogo é jogado, né? O Guarani joga no Brinco de Ouro, onde se sente forte, onde vinha demonstrando aí um bom papel. A permanência do Luan Dias, né, o não desfalque dele é uma boa notícia. O Luan Dias jogou bem lá em Belém enquanto esteve em campo, né, diante do Paysandu. Eu acho que está se tornando uma referência técnica desse time, mais confiante, e a presença dele é sensacional, é uma boa notícia. Agora, jogo duríssimo, né? Jogo duríssimo em que o Mirassol vem para Campinas para jogar também, uma vez que tropeçou na última rodada diante do Amazonas. Então é a tendência até de muitos gols, viu, Júlio? O Guarani, por jogar em casa, vai ter que tomar a iniciativa, vai ter que ir para cima, né, jogar com as linhas altas, né, como a gente gosta. Só que o Mirassol também vai precisar, porque o intuito do Mirassol é subir, né, brigar pela liderança. O Mirassol vai precisar jogar, vai precisar atacar. Então, o lado bom é que o Guarani vai poder aproveitar aí os espaços e, quem sabe, construir um bom resultado diante do fortíssimo Mirassol. Júlio. Sim. Só uma informação, eu estou aqui com a ficha técnica do jogo, inclusive publicada pelo GE. O Rodrigo Andrade, que eu destaquei, não deve jogar no Mirassol. E tem a possibilidade do Gabriel também, que está fora. Gabriel, que é um jogador que tem... o organizador. É o camisa 10, se não me engano, acho que é até o artilheiro do Mirassol. Na Série B do Campeonato Brasileiro, não devem jogar hoje contra o Guarani. Perfeito. Jogo difícil, né, Fábio Scheibe? Bom time do Mirassol, né? Muito complicado também. O Mirassol não está passando por um bom momento nesse período agora, né? Nos últimos 4 jogos. Acabou perdendo pro Ituano também, pro Botafogo, e teve tropeços contra o Amazonas e contra o Paysandu. Mas está brigando desde o começo do campeonato na parte de cima da tabela. Um time muito organizado. O Moser já está há um tempo no Mirassol. Deve fazer frente pro Guarani hoje. Jogo complicado. Principalmente no ataque também tem bastante opção. O Mirassol acabou contratando para essa janela. Tem o De La Torre, que fez um bom campeonato paulista também, um atacante, tomar muito cuidado com ele. O próprio Isaac também, que deve jogar, o próprio Yuri Castilho. O Isaac, que o torcedor bugrino conhece tão bem também. É um time organizado, vai ser complicado para o Guarani nesta noite.
Maravilha, com transmissão da CBN, tem Guarani e Mirassol, Série B do Campeonato Brasileiro, o Bugre precisando voltar a vencer. Daqui a pouco, informações da Ponte Preta e a participação do ouvinte aqui no CBN Esportes. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Terça-feira, 17 de setembro de 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a regulamentação das apostas eletrônicas tem o objetivo de combater o que ele chamou de pandemia de jogos que se instalou no país. Segundo ele, há relatos de problemas de saúde e dependência em razão das apostas. Mais cedo, a pasta chefiada por Haddad comunicou que as empresas do setor que não pediram autorização para atuar serão suspensas a partir do dia 1º de outubro. As bets terão de pagar 30 milhões de reais para começar a funcionar a partir de janeiro de 2025, quando a regulação do mercado de apostas esportivas começar a valer. 10 unidades de conservação de Minas Gerais apresentam focos de incêndio ativos. A informação está no balanço mais recente divulgado pelo Corpo de Bombeiros. Os locais em que a situação é mais crítica são o Parque Estadual Serra do Brigadeiro e o Parque Estadual do Pau Furado, onde as queimadas duram mais de 15 dias. Somente nas últimas 24 horas, os bombeiros receberam quase 400 chamados para o combate a incêndios em todo o estado. A fase de liga da Champions League começa hoje. Entre os principais jogos do dia estão Juventus e PSV, Bayern de Munique e Dinamo Zagreb, Milan e Liverpool, além de Real Madrid e Stuttgart. Ao todo, 18 partidas serão realizadas até a próxima quinta-feira para completar a primeira rodada da nova etapa da competição, que substitui a fase de grupos. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. News Truck CBN Campinas. Estamos de volta em 11h34. Deixa eu mandar saudações aí, Fábio Scheib. Fábio Scheib. Tem muita gente participando, Júlio. Sensacional, hein? Grande Fábio Scheib. Fico feliz com o meu comentário, grandona. Porque o pessoal que faz crossfit fica grandão mesmo, cara. É meu intuito. Não, você é especialista nisso, né? Então, é meu intuito. Você é um cara que treina muito, é o grande Tomás Pavani. Gente, o Novo Horizontino pega o Brusque. Vocês viram na tabela? Faltam 12 jogos. Se o Novo Horizontino ganhar 7, ele sobe pra Série A. E ainda ajuda o Guarani. Uma realidade o Novo Horizontino, assim como o Mirassol também, né? É engraçado, né? Assim, hoje temos nessas cidades, Mirassol, Novo Horizonte, que não são cidades que consomem historicamente futebol como Campinas, 2 projetos sólidos. Muito bem provavelmente estarão na primeira divisão no ano que vem, né? Exatamente. Assim como é o caso do Criciúma também. O Criciúma um pouco maior que Novo Horizonte, que o próprio Mirassol também. Mas é uma cidade do interior do estado, lá de Santa Catarina, que acaba organizando o time, fazendo um time organizado, estruturado e acaba tendo sucesso na Série A também. Pelo menos ficando na Série A por um bom tempo também. Novo Horizontino e Mirassol são times para Ponte Preta e Guarani mirarem, né? Como exemplo de estrutura. Ô, Júlio. Oi, Lupi. E tem um detalhe, o Chaves foi muito bem nessa questão do exemplo do Criciúma, né? Mas o Criciúma, os torcedores, eles abraçaram o time, né?
Fiz uma entrevista recentemente com o presidente do Criciúma, quando deu aquela polêmica, lembra, de Copa do Brasil, Sim, com o Guarani, que a vaga foi definida através de um sorteio. Foi pro Criciúma, né? A vaga foi pro Criciúma. E ele falava do crescimento em relação ao número de sócio-torcedores, venda de camarotes no estádio Heriberto Rios, que, aliás, deve ser reformado. Já tem um projeto que foi apresentado, mas o Mirassol e o Novo Horizontino de forma mais nítida, porque já está no nome. É uma SAF. Sim. O Mirassol, ele caminha para isso. Há um bom tempo já tem uma administração que já leva mais ou menos nessa pegada. Mas são SAFs que estão dando certo. Eu acho que é algo assim, eu acho que vale o debate com relação a Novo Horizontino e Mirassol. É mais tranquilo você comandar o Mirassol e o Novo Horizontino, né, cidades menores, clubes com proprietários, podemos dizer assim, né, diferente de Ponte Guarani, que são clubes associativos. E aí a gente sabe como funciona, né? É muito mais complicado, é muito mais burocrático, né? Mas é claro que vale também o pessoal de Ponte Guarani ligar como que foi esse processo, essa gestão maravilhosa, como que vocês conseguem montar bons times com recursos que também não são tão maiores que de Ponte Preta e Guarani. Agora, a tranquilidade que tem um gestor do Mirassol, a tranquilidade que tem um gestor do Novo Horizontino, ela é muito maior do que você trabalhar, por exemplo, numa Ponte Preta, que é gestão associativa, o Guarani também, né, que é muito complicado, com conselho deliberativo, com eleições e tal. Só que, de qualquer maneira, são dois clubes que são exemplos, sem dúvida alguma, e trabalhos vitoriosos e que começaram lá de baixo. Em 2023, o Novo Horizontino estava com a Ponte na Série A2. Amanhã vai estar numa Série A do Brasileiro. Pois é, são projetos bem sólidos aí dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais participações aqui pelo nosso WhatsApp. Hoje da Corinthians, 2-1, confiante. É o Ricardo mandando mensagem aqui para o Futebol Globo CBN. Eu que sou um apaixonado pelo futebol do interior, vou ser realista. O Guarani já caiu. Rogério de Sorocaba, abraços, amigos da CBN. O Guarani tem uma missão muito difícil. E acho que ninguém nega isso, né? O Guarani é o último colocado. É uma tabela difícil. O time reagiu, ganhou um fôlego que antes não tinha. E ainda é uma situação que depende do Guarani. Pela quantidade de rodadas, o Guarani ainda depende dele, né? Se ele conseguir novamente uma arrancada, ele tem condições de sair, sim, do rebaixamento. Fato é que ele completou um turno como lanterna da competição. Restam 13 jogos até o final da Série B pro Guarani, restam 13, que teve aquele jogo adiado com o Botafogo, e desses, no mínimo, tem que fazer mais 7 vitórias, vamos dizer, vai, Sim. 7 vitórias e um empate. Seria metade do número de partidas, tem que ganhar metade do número de partidas. Bom dia, atenção na Série C, a locomotiva do professor Júnior Rocha está pedindo passagem, 3-2 ontem na Fonte sobre o Atlético do professor Roger. A mensagem aqui do Aldenir. Eu acho que vai dar ferrinha na Série B, hein? Faltam 3 partidas, a Ferroviária tem 7 pontos. Nos últimos anos, o pessoal que fez 10 pontos na Série C acabou conseguindo a classificação. Então, mais uma vitória em 3 jogos. Bom trabalho do professor Júnior Rocha. Garante a Ferroviária na Série B do ano que vem. O São Bernardo também tá brigando, né, Chaib? São Bernardo também tá brigando, tá um pouco abaixo ainda, eu já confirmo. Faz pergunta difícil, assim, de bate-pronto. Tornando o JP de Não, Moraes. beleza, Bom dia, amigos da CBN. Hoje vai ser 1-0 para o Bugrão, com gol do Reinaldo, só para queimar a minha língua. E a do Carlão também. Ia dar nação Se Bugrino. ele entrar com... eu acho até que essa relação da torcida do Guarani com o Reinaldo pode pesar na hora da escalação. Eu acho que o professor Alan Al tem que colocar isso na balança, Carlão. Eu tô com você, Júlio, até porque o jogador do Guarani hoje, quem entrar em campo, tem que estar com a confiança lá em cima, apesar de ser difícil, apesar de ser um panorama, né, complicado, a necessidade da vitória diante de um time tão forte como o Mirassol. Mas o cara mentalmente tem que estar zerado. Quem estiver com algum problema, quem estiver com medo, me lembro do derby de 2012, Ponte ganhando do Guarani no intervalo, o Guarani sobe para o jogo, para o segundo tempo, Fabinho, pequeno polegar, ídolo da torcida do Guarani, grita: quem tá com medo nem sobe, quem não acreditar nem sobe. Então, hoje os jogadores do Guarani, eles têm que estar zerados mentalmente, com a confiança lá em cima, para buscar esse resultado positivo. Só deixando a par aqui o ouvinte sobre a situação do São Bernardo, que o Lupe perguntou. São Bernardo está na terceira posição do grupo B, 4 pontos ganhos, o líder é o Volta Redonda e o Remo segundo, os dois têm 5 pontos,
tá embolado ainda, o São Bernardo tem bastante chance também, restando 3 rodadas pro final dessa fase da Série C. Muito obrigado, Chay. Não vai falar embolado pro árbitro lá do jogo do Guarani, não, que fica... Enfim. 11 horas e 40 minutos, daqui a pouco informações da Ponte Preta aqui no CBN Esportes. Foi bem, né? Sim. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E chegou a vez da hora mais gostosa aqui do CBN Esportes, é a hora do vôlei. Para informar que o Vôlei Renata entra em quadra amanhã, quarta-feira, dia 18, às 6 horas da noite. Atenção para o horário, hein? 6 horas da noite, enfrenta o São José. Não é aquele São José que tinha aquele patrocínio forte. É um outro São José que ainda não venceu no Campeonato Paulista. O duelo é importante, já que a equipe de Campinas busca melhorar a sua classificação dentro do campeonato estadual. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 44 minutos. Daqui a pouco eu volto aqui para as participações do nosso WhatsApp 991869070. Continue mandando a sua mensagem que vamos registrar daqui a pouco. E agora informações da Ponte, que entra em campo na quinta-feira contra o CRB. E até, Lupe, antes das suas informações, claro. Hoje pela manhã eu conversei por longos minutos com o presidente Marco Antônio Eberlin. Foram alguns bons minutos. Tá. Para entrevistá-lo, né? Tanto para o GE. Globo, mas também aqui pensando em pautas para a nossa CBN Campinas. Alguns assuntos importantes, né, nessa conversa com o presidente Eberlin. Muitos torcedores começam a questionar, por conta dos resultados, a questão do Nelsinho Batista. O Nelsinho permanece muito respaldado pela diretoria da Ponte. O Nelsinho, que agora é o 8º técnico
que mais dirigiu, né, a Ponte na história. Passou o Rosanielli, argentino, 134 contra 135 jogos. E se depender da Ponte, o Nelsinho Batista vai chegar nos 140 jogos do Jair Pisserni, porque, nas palavras do presidente, o Nelsinho só sai da Ponte se ele quiser. Que ele tem contrato até o fim do Campeonato Paulista e a intenção da diretoria é renovar por mais tempo, ou seja, até o fim da próxima Série B. E que ano que vem vai ser o ano da Ponte, que o Nelsinho chegou ao clube sabendo que era uma temporada de reestruturação e que o 2025 é a grande aposta para ser o ano da Ponte sob o comando do Nelsinho Batista. Então tem essa confiança muito grande. Questionei sobre o Hakim, diz que o Hakim é extremamente profissional, que não cria caso, que não fica de conversinha, nas palavras dele, e que está treinando para ganhar oportunidade, que fica assim irritado com a falta de oportunidade, porque todo jogador fica, mas que isso nunca foi um problema entre ele e o Nelsinho, inclusive os dois conversaram ontem. Então que o Hakim segue nos planos e segue brigando por mais oportunidade. Questionei o Gé machucou, né, Lupe? Teve até uma foto que saiu aí, né, nas redes sociais, próxima ali do dia da lesão do Gé. Acho que foi no dia seguinte, ele colocou um stories, né, publicou na sua rede social que ele não estava em tratamento na Ponte, como de costume acontece, ele estava em São Paulo. Então isso gerou um certo incômodo no torcedor na rede social. Sim, o Eberlin disse que não tem como controlar onde o Gé vai, o que o Gé faz na folga ou nos dias que ele está liberado, e que isso só vai virar um problema se o Gé exceder. Mas, nas aspas dele, citou que surpreende, porque o Gé tem treinado em 3 períodos no clube, né, no tratamento aí. Tem feito 3 sessões por dia no clube, e no sábado, depois da derrota para o Ituano, ele estava lá no sábado de manhã e depois treinou à tarde. Então, diz que o Gé não tem saído muito, né, do Majestoso, diz que não tem negociações nesse momento para a saída também do Gé, que teve a proposta do Vitória, teve a proposta do Santos. Ele rejeitou as 2 propostas, teve uma sondagem de Portugal que não virou proposta e não tem nada de internacional ou algo do tipo, que o Gé permanece aí nos planos da Ponte Preta. E para finalizar aqui, diz que os salários estão sendo pagos dentro do acordo, que não atrasou nenhuma premiação nesse ano. Os 4 primeiros salários, nas palavras dele, foram pagos com antecedência e tem esse acordo aí de ser pago os vencimentos entre o dia 17, com limite no dia 20, então até sexta-feira, que os salários estarão sendo pagos, como é o acordo aí com o elenco, que não disse o que vai ser feito, mas que será uma Ponte diferente contra o CRB. Um pouco dessa entrevista que será depois no ge.globo, para o torcedor ouvinte acompanhar também. Antônio Lupe. É isso, e a gente vai aguardar esse duelo do CRB para ver qual vai ser o tipo de mudança que a Ponte Preta vai mostrar ao seu torcedor, essa questão do esquema tático, principalmente da organização e o desempenho dentro de campo. Porque nas últimas partidas, o torcedor ficou pé da vida. Não só pelo resultado, mas pelo que a Ponte Preta apresentou em campo, inclusive nas 2 últimas partidas, jogando em casa. E olha só a importância de uma vitória no estádio Rei Pelé em Maceió. A Ponte Preta está na 15ª colocação com 29 pontos. O CRB tem 26, ou seja, em caso de vitória do time alagoano, ele encosta na Ponte Preta e, dependendo do resultado, a Ponte pode ir para a zona do rebaixamento na rodada. Então a Ponte tem um duelo importantíssimo. O Nelsinho não sei o que vai fazer, segundo essa declaração dada pelo presidente, dessa mudança de comportamento e até mesmo de estilo de jogo que a Ponte vai mostrar lá no Rei Pelé. Então fica a expectativa do torcedor da Ponte, porque a Macaca não vence há 7 jogos, ainda não venceu no retorno, tem a 2ª pior campanha do retorno da Série B, só ganha, olha só que coincidência, do CRB, que faz aí a pior sequência do retorno da competição. Então é duelo dos desesperados lá em Maceió na quinta-feira, às 7h30 da noite, Júlio. Perfeito. Bom, Ponte tem uma missão difícil, porque não venceu fora de casa, mas aí, Carlão, só tem um time que foi pior do que a Ponte nesse retorno, o CRB. A Ponte não pode reabilitar mais um time e de quebra ganhar o status de pior time do retorno, né? Mesmo fora de casa, é um momento de reagir, Carlão. É o momento, né? Já passou da hora. Ô Júlio, se o Marquinho disse, né, que os salários estão em dia, há todo um projeto em que o Nelsinho está envolvido, o problema da Ponte Preta hoje é técnico, né? Técnico. Não sei se é do elenco com o treinador, do treinador com o elenco, se peças-chave caíram de produção.
A ausência do Gé pode ser também uma justificativa. O Gé vinha sendo um pilar desse time da Ponte, mostra disso. Foi a última vez que a Ponte pontuou no jogo contra o Santos e o Gé teve muito a ver com esse empate. Então chegou a hora da postura ser mudada, né? Então aí que entra o trabalho do Nelsinho, né? O trabalho de tentar resgatar esse grupo que está caindo numa hora perigosa do campeonato. Agora com esse confronto direto fora de casa, no estádio Rei Pelé, o CRB passando por uma situação muito difícil também, no comando do Bruno Pivetti, que chegou há pouco tempo, mas já se depara com uma situação muito complicada. Então chegou a hora deste grupo dar a resposta. E quando eu falo grupo, não é só jogador, não. É o próprio técnico Nelsinho Batista, que às vezes tem que deixar de lado algumas teimosias, algumas convicções, ter um pouco mais, dar um pouco mais de abertura aí, dar oportunidades a outros atletas para que essa Ponte possa dar uma resposta, porque uma derrota lá em Alagoas, olha, vai comprometer muito o futuro da Ponte nesta Série B. Pois é, Fábio Scheib, jogo difícil contra o CRB e tô ansioso para saber, né, quando o presidente fala assim, a Ponte vai ser diferente contra o CRB. Ele disse que não ia contar o que ia ser feito, mas isso pode ser tanto na postura quanto de repente algo tático, né, que o Nelsinho tem preparado aí para quinta. Postura tem que mudar realmente, né? O jogo contra o Ituano foi muito abaixo. A Ponte Preta jogando em casa não mostrou nenhum poder de ofensivo, poder também de reação. Fez o gol ali mais ou menos uma bola meio respingada ali. O Iago Dias acabou empatando, mas depois disso não teve chance nenhuma de gol. A própria torcida também acusou o golpe, né? Acabou saindo até um pouco antes. Ficou incrédula também com a situação da Ponte. A Ponte que era imbatível no Moisés Lucarelli acabou não vencendo mais uma partida e isso reflete no desempenho no campeonato também. Ponte Preta muito possivelmente, como o Lupe trouxe também, se perde para o CRB na próxima quinta-feira, entrará na zona de rebaixamento, porque é ultrapassada pelo próprio CRB no número no saldo de gols, na verdade. Tem o Ituano que está fazendo boa campanha, o líder do retorno, verdade que joga fora de casa, mas pega o Avaí também, se pontuar também. A Ponte Preta possivelmente entrará na zona de rebaixamento e aí é muito complicado, né? Pensando que faltarão mais 11 rodadas até o final do campeonato. Se a Ponte entra nessa zona de rebaixamento, a situação que já é preocupante fica pior ainda pela cobrança da torcida, né? Pela cobrança para os próprios jogadores e pelo futebol ruim que a Ponte apresenta. Esses números do retorno refletem justamente isso, né? A Ponte Preta hoje é o pior futebol da Série B junto com o próprio CRB. E, coincidência ou não, eles se enfrentam na quinta-feira, mas é delicada a situação da Ponte nesse momento. Até, Carlão, investigando, né, o que tinha acontecido com a Ponte, fizemos um raio-x, né, dessa queda de rendimento no segundo turno. E alguns números chamam a atenção que são situações que o Nelsinho vai ter que trabalhar. A Ponte tem a pior defesa do retorno, são 13 gols sofridos em 7 jogos, né? É muita coisa, 13 gols sofridos, são quase... Claro que esse número foi inflado pelo Ituano. Sim, pelo Ituano, pelo jogo do Ituano, né? Se você, antes do jogo do Ituano, eram 9 gols em 6 jogos. Daí tava na média, sim. Tava ali, na média pro time de baixo, mas né? ainda é um... tava alto mas ainda é um problema da defesa. Outro motivo, Lupe, queda de rendimento no Majestoso. A Ponte emplacou 6 vitórias seguidas como mandante com o Nelsinho no começo do trabalho, só que nos últimos 4 jogos apenas 1 ponto. 3 derrotas seguidas, Operário, Chape e Ituano. Outro motivo, não vence fora de casa. Outro motivo, a Ponte não reage. Nesses 7 jogos, a Ponte tomou o primeiro gol do jogo em todos eles. Todos eles. A Ponte só marcou 1 gol no primeiro tempo, que foi contra o Ituano, e tomou 3 depois no segundo. De todas as vitórias da Ponte, apenas uma é de virada. A Ponte não consegue virar jogos. Então são alguns dos problemas, né, Carlão? Alguns, mas são fatores preponderantes, né? Por um lado é legal você ter um retrospecto positivo em casa, né? Fazer da sua casa realmente um alçapão, mas a falta de personalidade da Ponte fora de casa ela é assustadora, né? O empate contra o Santos aconteceu com aquelas loucuras do futebol, porque no intervalo nós já descartávamos esse jogo, né? O problema era não tomar goleada, ela acabou empatando. Mas a maneira acovardada como a Ponte se comporta longe de Campinas é impressionante. E agora esse problema veio para Campinas. Né? Não sei se a falta de confiança, esses números defensivos são assustadores também. A Ponte, desde o início da competição ou na temporada, não conseguiu achar um sistema defensivo ideal, jogadores um pouco abaixo da qualidade. Então, por isso, o campeonato, um segundo turno muito ruim, e que se a permanecer dessa maneira, a Ponte é uma candidatíssima. Tanto é que, e aí eu falo até, não tem nada a ver com rivalidade, eu pego até eu traço o paralelo com o Guarani, que é o Lanterna,
que está jogando um futebol melhor que o da Ponte Preta. E a Ponte estava em meio de tabela, e ela está despencando, e o final dessa novela eu não sei qual vai ser. Desta maneira é um final triste. Então ela tem que demonstrar uma reação o mais rápido possível, só que essa reação é em Alagoas, no Rei Pelé, contra um rival direto, que é o CRB. Maravilha. Bom, hoje tem a Champions, né? Começo da Champions. Tem algum jogo legal aí, Fábio Scheib? A Champions diferente, Eu não entendi nada. Explica aí pra mim, não, Fala pro Fábio Scheib explicar o regulamento. Isso, mas com calma. Boa. A gente não tem nem tempo pra isso. Não são grupos mais, né? São duelos diretos. Aí depois o pessoal vai se acostumando ao longo da temporada, mas hoje tem Juventus e PSV da Holanda, 1h45 da tarde. O Real Madrid, grande campeão, enfrenta o Stuttgart às 4 da tarde. E um grande jogo também, Milan e Liverpool, que foi duelo de finais já. Por duas vezes, o Milan e o Liverpool se enfrentando às 4 da tarde, entre outros jogos. Júlio Nascimento. Obrigado, Fábio Augusto. O rei Faleiros. do CrossFit. Eu não sabia que tinha Faleiros no nome. Não, Faleiros foi um engano da diretoria. 4 horas tem arena. Mas ele vai adotar, Júlio. Ele vai adotar o Faleiros, nome porque a fase artístico. dele é boa. Assim como o Bruno Marquezine, que não tem Marquezine no nome. Isso, 9h30. Gabriela Pugliese também, a grande Guarani, influencer, Mirassol. também não tem. Amanhã está de volta às 11 horas da manhã com o CBN Esportes. Valeu. Grande abraço, gente. CBN Esportes Campinas.